É desse jeito, começamos a gravar. Hoje é a terceira aula, desta matéria que está mexendo com a nossa cabeça e o nosso coração. Qual é essa terceira aula e qual é a matéria? A teologia do obreiro. Hoje é terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, curso básico em teologia, Academia Bíblica Bereia. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula desta matéria Teologia do Obreiro, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Deixa eu dar um rápido comunicado. Eu vou dar esse comunicado duas vezes, né? Tanto agora, no início, como no finalzinho da aula. Então, quem chegou, chegou. Quem não chegou vai chegar mais adiante. Quem não chegou não vai chegar mais, pelo menos por hoje. Mas aí eu já estou dando a orientação para assistir a aula gravada e não perder o fio da meada. Meus irmãos, veja bem, eu falei isso a outras turmas e repito, pode até parecer um CD quebrado da minha parte. Eu não sou o dono da Academia Bíblica Bereia, ainda que nos papéis, a título de prestação de contas, diante das autoridades deste país, né, porque estamos debaixo das leis deste país, e essa escola teológica foi fundada, não é, e amparada debaixo das leis dos Estados Unidos, e de maneira que, infelizmente, na verdade, não infelizmente, felizmente, temos a consciência da necessária prestação de contas. Por isto que o meu nome hoje consta nos papéis indicando que eu sou fundador, que eu sou presidente, mas eu digo, diante de Deus, eu não sou o dono. Quem é o dono da Academia Bíblica Bereia? Aquele que está sentado no trono. Pastor, o senhor está meio doido? Não estou meio doido, eu tenho consciência que eu falo. Eu sei que tem pastores que se julgam os donos da obra de Deus, seja da igreja, seja de uma fundação, de uma entidade ligada à igreja. Eu tenho aprendido na Bíblia diferente. A Bíblia me ensina que somos mordomos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mordomo. O que é mordomo? É que cuida. É o que administra. E o mordomo não tem o direito de se julgar dono. Estão me entendendo? Eu não sou dono. Tá? Ainda que eu vou repetir, diante das leis humanas, está ali o meu nome como fundador, como presidente, como aquele que assina, como aquele que tem a responsabilidade. Estou deixando isso bem claro porque, irmãos, eu faço tudo que o chefe lá em cima manda. Que é isso? Você tem intimidade com o chefe assim? Não. De repente, o irmão João tem mais intimidade do que eu, o irmão Wilson, o irmão Cleiton, alguma das irmãs. Mas eu me esforço para estar ligadinho com o dono lá em cima, né? E olha, e não é fácil. Tem dia que é luta, e eu estou ali, Senhor, fala, me ajuda, me orienta. O que eu devo fazer para melhorar o bom desenvolvimento da escola? Não sei se já ocorreu isso na sua cabeça. A minha cabeça fervilha dia e noite, porque eu tenho muito temor, muito medo de errar nas coisas de Deus, né? Humanamente falando, eu erro muito, muito. Mas nas coisas de Deus eu tenho que errar o menos possível. Quantos de vocês também têm essa sensação, né? Que a gente tem que lutar para errar o menos possível nas coisas de Deus? Alguém? Que bom, não estou sozinho, graças a Deus. Pensei que eu era o único da ilha solteira. Então, a gente está lutando sempre para errar o menos possível nas coisas de Deus. Então, todos os dias eu coloco cada um de vocês, cada turma, a turma da segunda, do médio, da terça, que são vocês, da quarta, da quinta, do segundo sábado, que é o médio em teologia, o grupo lá de Worcester. Então, você não tem ideia, como isso aqui fica dando volta 24 horas. Eu durmo com vocês na minha cabeça, acordo com vocês na minha cabeça. Que é isso, pastor? O senhor está ficando louco? Não, irmão, não estou ficando louco. Aqui eu abraço a causa. E eu assumo vocês como parte da minha família espiritual. Tá? Não estou aqui rasgando seda com ninguém. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu abraço a causa. Eu vou até as últimas consequências. Porque vocês estão envolvidos com a obra do Senhor. E à medida que vocês estão envolvidos, é mais do que o meu dever ajudar vocês para que não percam esse contato com o envolvimento da obra do Senhor. Então, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e, espiritualmente, eu me sinto, né, um pouco responsável por cada um de vocês. Embora eu não sou pastor de vocês, cada um de vocês tem o seu devido pastor, a sua pastora,
mas em se tratando como educador cristão que eu sou, eu me sinto nessa responsabilidade, porque eu estou dando tantos esclarecimentos. Deus me orientou a fazer algumas pequenas alterações na turma da terça e na turma da quarta-feira. Preste bastante atenção, eu vou voltar a falar isso no finalzinho. Por causa desta matéria. Que matéria é esta? A teologia do obreiro. Vocês estão observando que não é uma apostila muito grande, de 39 páginas. Quem já deu uma folheada por cima dessa apostila? Quem já deu, assim, uma folheada por cima? Não digo que você tenha já lido toda ela, mas quem já deu uma olhadinha por cima? Ok. Quem concorda comigo, e você não é obrigado a concordar, mas quem concorda comigo que esta matéria ela é uma matéria muito prática, número 1. É uma matéria muito profunda, 2. 3, altamente comprometedora. Por que ela é comprometedora? Porque ela fala do nosso dia a dia com Deus para melhor a Ele servirmos. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos já perceberam que esta matéria, queira ou não, ela está exigindo de nós não apenas ter conhecimento. Presta atenção. Essa matéria, quantos estão percebendo que essa matéria está exigindo de nós não somente ter conhecimento, mas saber aplicar o conhecimento? Quem está percebendo isso? Isso. Como é uma matéria, portanto, muito diferente, até aqui, eu acredito, os que estão estudando terça e quarta-feira estão percebendo, esta está sendo a mais diferente de todas as matérias. Ela, queira ou não, está mexendo com a nossa consciência, está mexendo com a nossa vida espiritual e está mexendo com a nossa responsabilidade de melhor servirmos a Deus e de nos autocorrigirmos. Parece coincidência ou não? Na nossa igreja, aqui temos membros da nossa igreja Casa Worship Church, irmão João, pastora Maressa, irmã Bruna, irmã Graziele. Tá? Nós vamos ter durante 5 sextas-feiras o eco exato desta matéria que nós estamos estudando. Então, nós vamos ficar encharcados, não é, dessa matéria. Mas tem um propósito aí da parte de Deus. Então, eu fiquei ligado. O pastor Júlio, quando nos convidou para ministrar 5 sextas-feiras essa matéria, batendo direitinho com a matéria de terça e de quarta do Béria, eu falei, não, isso aí não é coincidência, não. Isso é uma tremenda de uma cristocidência. Eu comecei a ficar ligado. Aí comecei a falar com o chefe. E aí, chefe, qual é o teu propósito nesse negócio todo? Aí o chefe falou comigo. Falou no sábado, falou no domingo, e ontem, então, eu fiquei atormentado. Então, eu vou cumprir o que tu está me orientando. Gente, diante de tudo isso que eu coloquei, tomei a seguinte decisão para uma melhor produtividade, um melhor rendimento, um melhor aproveitamento e, acima de tudo, vamos trabalhar na prática desta matéria. Decidi fazer o seguinte: eu vou eliminar uma matéria do currículo do curso básico em teologia, que está programado para ter 12 matérias. Na verdade, eu vou não eliminar, eu vou afastar uma matéria e vou fazer essa matéria dobradinha. O que é dobradinha? Ela vai ser duplicada. Ao invés de estarmos estudando esta matéria com essa mesma apostila por 5 semanas, duplicamos para 10 semanas. É como estudássemos o módulo 1 e o módulo 2, mas não mudamos de apostila. Fica tudo igual, vocês não vão mudar de apostila. O detalhe é que vamos ter o quê? Mais tempo para destrinchar, para cavar, para trabalhar bem essa temática. Não sei se alguém percebeu isso. Se a gente pega essa apostila e destrincha ela, tira o suco dela, papai do céu, nós vamos ter um aproveitamento muito positivo. Agora, é triste a gente passar em cima dessa matéria assim, a toque de caixa. Vamos ter um aproveitamento, claro, mas inferior a 20%. E duplicando essa matéria, ou seja, o tempo de ministração, entende? Então, nós vamos ter um aproveitamento superior a 50%. Mas estão entendendo, gente, essa necessidade? Alguém teria algo contra? Não é que eu estou impondo.
É uma decisão que eu tomei por orientação lá de cima. Mas alguém tem alguma argumentação contrária? Não, pastor, não vale a pena a gente... Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso, irmãos, porque eu recebi uma direção de Deus, devido ao que a necessidade de que esta matéria seja explorada, sugada, o máximo possível para tirarmos proveito. Alguém teria algo contrário a não fazermos essa dobradinha? Ou todos estamos ligados no mesmo espírito para fazermos a dobradinha? Todos estão ligados? Ninguém vai sair no prejuízo, gente. Já adianto bem claro. Ninguém vai sair no prejuízo. Como é que vai ser a coisa? É como se tivéssemos duas matérias, só que é a continuidade, certo? Não muda nada. Só a apostila fica igualzinha ao longo de 10 semanas, só dando a continuidade para não quebrar a coisa. A prova vai acontecer na 10ª aula, como fosse na 5ª aula. Os pagamentos continuam exatamente iguais, já que é tudo por mês, não muda nada, né? Quem já fez o pagamento de setembro, amém, glória a Deus, obrigado. Quem não fez ainda, tem até o dia 30, por favor, na medida do possível, quem estiver enforcado, pega o telefone e grita, pastor, estou enforcado, não posso fazer o pagamento de setembro no dia 30, me dá aí uma semana, 10 dias, é só você se comunicar. Se você não se comunica, como diz o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica, aí fica complicado. E eu não vou buscar bola de cristal para saber o que está acontecendo, porque eu não sou cartomante. Então, é muito fácil, é só pegar o telefone, se comunicar e dizer, pastor, preciso de uma semana, 10 dias. Não tem problema. O problema é quando o aluno não se comunica. Aí eu vou pensar qualquer coisa, tá? Mas enquanto a gente estiver se comunicando, ó, tudo vai estar assim, ó, mais do que para cima. Todos estão entendendo, gente? Então, anote aí. Essa matéria, então, ela vai terminar de ser ministrada no dia 16 de novembro. Anote aí. Essa matéria ela terminaria de ser ministrada no dia 12 de outubro. Então, devido a essa extensão, dobrando o tempo de ministração, então nós teremos a ministração dessa matéria até o dia 16 de novembro. 16 de novembro. O pastor, sim. E vai finalizar com a prova ou vai ter duas provas? Não, uma só, uma só. Ah, tá. Mas fica tranquila que eu não vou tirar o couro de vocês. Eu estou até vendo. Não, não Duas vou tirar. apostilas de prova. Não vou tirar o couro de vocês. Eu ainda tenho um pouquinho de bom senso e de coerência. Então, eu vou trabalhar tudo de maneira bem proporcional, sem arrancar o couro, sem sacrificar ninguém. Quantos estão entendendo, gente? Ninguém vai ficar sendo sacrificado. A intenção, a direção que Deus me deu é aumentar o tempo para a gente sugar o máximo para termos o quê? Produtividade. Porque começou a doer meu coração semana passada. Na quarta-feira, no dia seguinte, foi Jesus, essa matéria é injusta, não tem como em 5 semanas. Quando o negócio começar a ficar bom, eu tenho que cortar, aí vai ficar o negócio meio no ar. A mesma opinião está tendo a turma da quarta-feira. Então, eu vou comunicar também a mesma, porque é a mesma matéria, sincronizada no mesmo tempo. Então, amanhã, que é a turma da quarta, eu vou fazer a mesma comunicação, quero acreditar que também, porque também da parte deles, eles já começaram a se manifestar. Não, pastor, é injusto a gente trabalhar com 5 aulas esta matéria, por que não dobrar? Aí o chefe lá em cima falou, está falado. Então, amém. Tudo que concordarmos, se 2 ou 3 concordarem em qualquer coisa na terra, será concordado no céu. Então, já temos acordo na terra, de acordo com o acordo que está lá no céu. Amém? É bom demais falar com essa turma, né? E trabalhar com essa turma, porque a gente não tem problemas, né? Quem faz o problema, infelizmente, somos nós, seres humanos, mas o nosso Deus é um Deus lindo, maravilhoso, e quer que nós sejamos vitoriosos sobre os problemas. Vamos lá! Quem sabe onde nós paramos? Eu sei aonde eu parei. Agora eu quero saber quem está ligado. Página 6, os 12 apóstolos. Ô, pastora Maressa está com o pé aqui no leque, tá ligada, ó, mudou até de cor, virou agora escarlate. Que vitória! Página 6, os 12 apóstolos. Gente, como a gente então agora vai até novembro estudando essa matéria, então vamos agora tirar o suprassumo, né? Vamos sugar essa matéria. Quem me dá uma explicação rápida, curtinha, da palavra apóstolo? Vamos lá. Não se preocupe se você vai errar. Nós estamos aqui a aprendermos juntos.
Quem me dá uma definição do que você entende pela palavra apóstolo? Olha o silêncio, papai do céu. Rapaz. Pastor, Sim. pastor, Eis-me aqui, teu servo. Fale, que Pastor. o teu servo te ouve. Fale. Irmão João não está me ouvindo. Irmão João? Fale. pastor, Aqui estou aqui, estou lhe na ouvindo. minha opinião, Hum, na minha opinião, a definição de apóstolo é aquele, digamos, quase que como missionário. Ele abre a igreja, ele deixa alguém encarregado, ele prepara um discípulo, ou seja, um pastor, para ficar naquela igreja. Aí, logo depois, ele parte para abrir outra igreja. ok. Aí ele retorna para aquela igreja para ver se está tudo ok, para dar assistência. Perfeito. Então, esta seria, na verdade, a definição técnica, não é, da palavra apóstolo. Essa é a definição técnica. O irmão João não está errado, mas ele está fazendo o quê? A definição técnica da palavra apóstolo. Mas qual é o significado da palavra apóstolo? Perfeito, irmão João. Parabéns. O irmão destrinchou a função do que é um apóstolo, biblicamente falando. Mas qual é o significado da palavra apóstolo? Alguém já ouviu falar? Alguém já leu? Alguém já ouviu? Pode falar, irmã Bruna. Eu não é meu achismo, não é, eu não sei se está certo ou não. Mas apóstolo, eu não sei se tem a ver com a palavra após, com após, né? Vai dar continuidade naquilo que Jesus estava fazendo, né? Que foi o que os discípulos continuaram fazendo, e eles eram os apóstolos, não sei se está certo. Aí a irmã foi igualzinho o irmão João. O irmão João deu a definição técnica, destrinchou. A senhora fez a mesma coisa, mas ainda não temos o significado literal da palavra apóstolo. Tá? Irmã Bruna não está errada, só que a senhora deu a definição a título de função. Agora eu quero o significado. Quem tem ideia? O pastor seria o mensageiro de Cristo? Bateu na trave. Bateu na trave. O enviado. Irmã Vanessa, lhe dou 50 pontinhos, irmã Vanessa. Olha lá, irmã Vanessa. Olha lá. Torcida do Flamengo no Maracanã. Que diga o índice. Irmã Vanessa, 50 pontinhos. Anote aí, em algum lugar da apostila. Apóstolo, significado ao pé da letra. Enviado. Enviado. Se você não pode esquecer, por favor, se um aluno do curso básico em teologia e de escola bíblica dominical não saber o significado da palavra apóstolo, papai do céu, é como diz minha esposa, prepara e leva. Eu aprendi esses dias na escola dominical. Olha só. Mas quando eu digo prepara e leva, leva lá para a escola dominical. Eu não terminei a frase, não é prepara e leva para a eternidade. E você acredita que tem aluno de escola dominical que não sabe isso? É assustador. Olha, é assustador. Tem aluno de escola dominical que não sabe o significado da palavra apóstolo. Então, aluno de escola teológica, então, não tem perdão. Mas como eu quero ser sempre perdoador com os irmãos, eu estou dando essa oportunidade para nunca perderem a oportunidade de receberem o perdão. Anotou aí? Apóstolo. Significado enviado. Anotadinho? Importante, tá? É algo mais ou menos parecido com a palavra discípulo. Vamos lá. Agora eu vou apertar um pouquinho vocês. Qual o significado ao pé da letra da palavra discípulo? Gente, se vocês não souberem isso aí vocês têm que ir para a escolinha dominical urgente. Seguidor? Não. Aí é a consequência, é a função. A palavra discípulo tem tem dois significados literais ao pé da letra. Quais seriam? Sim. Pastor, Fale. discípulo para mim é um seguidor. Aí é uma função, uma consequência.
Mas É um seguidor de Cristo. mas ao pé da letra, qual é o significado da palavra discípulo? Escolhido? Não, Submisso? não, É um embaixador não, do... Amigo? não. Aprendiz. 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 Eita, Aprendiz. eu não dou Aprendiz. 50 para a irmã Tatiana, que ela não está fazendo a matéria, mas está assistindo. Mas Eu ela... só respondo mesmo Não, que ele eu- falou, eu só falei mais alto. Eu falei, pastor. Como é que é? Como é que é? Eu falei. Não ouvi, mas tudo bem. Aí já não... Mas não Ah, precisa na nem dar pro- conta. Na próxima encaixa, na próxima encaixa. Anote aí, discípulo, aprendiz. O seguidor é uma consequência de ser aprendiz. Que se somos aprendizes, vamos aprender o quê? A fazer o quê? A seguir a Cristo. Então, discípulo, aprendiz, aluno. Porque eu estou batendo muito nessa tecla, para a gente entender essa parte aqui. Porque eu ainda vou falar ainda hoje sobre os dons espirituais. Tá? Lembra que eu fiz aquela abordagem na aula passada, apresentei aquele gráfico? Quantos chegaram a salvar aquele gráfico que eu mandei? Quantos? Por favor, salva aquele gráfico ali, que aquele gráfico ali vale ouro. Se você não salvou, vai lá no nosso grupo e salva para dentro do seu iPad, do seu computador, do seu telefone. Aquele gráfico ali vale ouro para você entender muita coisa que nós vamos bater aqui com essa matéria. Vamos lá. Os 12 apóstolos. A procedência dos primeiros apóstolos. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui. Se eu falei, falo de novo. Existem 3 características bíblicas de um apóstolo. Uma coisa são os apóstolos modernos da igreja de hoje. E outra coisa foram os apóstolos originais, que são conhecidos como apóstolos bíblicos. Espera aí, pastor, agora você está me deixando assustado. Então, os apóstolos que existem hoje em dia não são apóstolos bíblicos? Não. Espera aí. Aí agora fiquei assustado. É para você ficar um pouquinho assustado. Mas entenda bem, muito claro. Eu não tenho nada contrário aos apóstolos dos dias de hoje. Não dou apoio bíblico, porque não há apoio bíblico. Mas eu não ataco, não contra-ataco, não hostilizo, não agrido, respeito muito. Mas quando um apóstolo me pergunta, eu não posso ficar a boca calada. Pastor, o senhor crê nos apóstolos dos dias de hoje? Não. Não. Parto de um princípio bíblico. O irmão está dentro dos princípios, dos 3 princípios bíblicos de um apóstolo bíblico? Aí eu perco as amizades. E a apóstola? Aí caí, aí o negócio... Aí, como diz o gaúcho, preteou, ficou escuro. Pastor, Presta atenção. Sim, irmã Bruna, antes que a irmã Bruna... Deixa a irmã Bruna falar e depois eu vou entrar para o fechamento. Diga. eu não sei se eu estou pulando na frente do... Não, tranquila, vai lá. Então, é errado quando alguém se intitula apóstolo? Preste atenção bem na minha abordagem, para eu não ser mal interpretado. Preste bastante atenção. Biblicamente, só existem 3 requisitos para um apóstolo ser reconhecido como apóstolo bíblico. Estão entendendo? Bíblico. O que é um apóstolo bíblico? Original, como chamam as Escrituras. Nos dias de hoje, temos os apóstolos modernos. Isso quer dizer o seguinte: eles são hereges? Não estou afirmando e não estou falando disso. Estou falando que não estão dentro dos procedimentos bíblicos. A partir do momento que não estão dentro dos procedimentos bíblicos, fica a consciência de quem se auto-intitula apóstolo se ele está fazendo a coisa certa ou está fazendo a coisa errada. Por quê? O que determina se estamos fazendo certo ou errado é também a consciência. Concorda comigo? A consciência nos mostra: estou fazendo a coisa certa, estou fazendo a coisa errada. Anota lá, em Tiago 4,17 está escrito: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Confere lá, Tiago 4,17. Estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. No momento que aprendemos a palavra de Deus, o que acontece? Deixamos de ser
no sentido ignorante. O que é ignorante? Desconhecedores de certas verdades. Eu ouvi da boca de um pastor há uns 4, 5 meses o seguinte: pastor, eu prefiro não estudar a Bíblia na sua profundidade para depois chegar lá na frente e Deus me fazer prestação de contas, aí eu estou no sal. Eu fui muito aberto com ele. No sal já está o irmão. O quê? Sim, porque o momento que o irmão já diz isso, está querendo tirar o corpo fora da sua responsabilidade de viver uma vida na profundidade da Escritura. E o senhor é um pastor de igreja. E tem um rebanho aí de umas 350 pessoas debaixo da sua responsabilidade. E não é o seu rebanho, é o rebanho de Cristo. Pode ter certeza que Deus vai cobrar pesado do senhor. Ele ficou muito assustado. Pastor, só está querendo o meu mal? Eu não. Muito pelo contrário. Eu estou querendo o seu bem. Eu lhe conheço há 14 anos e eu não quero que o irmão entre num buraco. Entendeu? Se o irmão é um pastor de igreja, mas está querendo tirar o corpo fora na sua responsabilidade de viver uma vida de profundidade na palavra, então o irmão está com um problema. Um problema. O irmão vai estar caído lá em Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você acredita que há uns 2, 3 meses atrás, um aluno nosso, de uma turma, me chamou em off e disse: pastor, eu estou saindo fora. Por quê? Eu cheguei à conclusão que eu estou aprendendo muito da Bíblia. E Deus vai me cobrar tudo que eu estou aprendendo. E se eu não cumprir, eu estou mal. Mas o irmão já está mal. É aquela coisa, muita gente prefere não saber nada para tirar o corpo fora, para não viver uma vida cristã com responsabilidade. Mas tá tendo, de qualquer maneira, tendo um problema, está tirando o corpo fora. Quantos estão me entendendo, gente? Tem muita gente querendo tirar o corpo fora. E sendo obreiro, pior. Tá? Tem consciência, né? Eu preciso aprender. Ei, eu preciso aprender. Eu estou falando comigo, Luiz Prestes. Eu preciso aprender. Que é isso, pastor? O senhor já sabe demais. Não sei nada. Não sei nada. Eu preciso aprender, eu preciso crescer. E eu não posso viver uma vida de superficialidade. O povo tem sido acostumado a viver no patezinho da palavra de Deus. O patezinho da palavra. O povo não está querendo tutano, o povo não está querendo profundidade, porque a profundidade, gente, assusta. Que a profundidade ela vai revelar o tamanho do nosso desconhecimento bíblico. A profundidade vai revelar o tamanho da lacuna que está enorme dentro de nós com respeito ao conhecimento de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, gente? Não estou querendo colocar ninguém aqui embaixo na história, não. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos abraçados na mesma causa. Tá? É um pouquinho pior que vocês, um pouquinho pior, porque a cobrança que Deus tem me feito não é brinquedo, não. Vamos lá, irmão João. Parece que essa geração, né, de uns 20 anos para cá, mais ou menos, não quer responsabilidade. Eles não querem responsabilidade. Isso é assustador, isso é assustador, isso é assustador. Se você estudar a palavra, se você começar a se aprofundar na palavra, você vai ver o quanto nós somos irresponsáveis com relação ao evangelho e com relação a coisas na nossa vida particular. Aí a pessoa começa a se cobrar. Aí ela fala assim, não, eu não quero me cobrar, eu quero viver, não vou me cobrar não, porque eu já tenho cobrança no meu trabalho, já tenho cobrança na minha família, já tenho cobrança não sei onde, tenho cobrança num monte de lugar, e a pessoa assim... Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, aí não. Na vida espiritual... Assim? Parece que está assim? Infelizmente está aparecendo, e está aparecendo em muitas igrejas. Só que, em se tratando de servir a Deus tem um lema: responsabilidade e compromisso. Jesus mesmo disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Você sabe por que Jesus falou isso? Está dentro da matéria, gente. Não estou fugindo da matéria, não. Não estou fugindo de assunto. Quem sabe por que Jesus falou essa frase? Tudo na Bíblia tem uma razão de ser. A gente lê aquele texto, acha bonito, né? Olha o que Jesus falou, que bonito. Aquele que colocou a mão na mão do arado e olhar para trás não é digno de mim. Por que Jesus falou isso? Ninguém de vocês tem uma desconfiança? Fale, irmão Wilson. Porque há muito mais o que fazer do que já foi feito, pastor. Ok.
esse é o lado prático, mas tem um sentido literal que levou Jesus a lançar a mão dessa frase. Perfeito, irmão, isso em nada errou. Ele usou o lado da praticidade, não é? No ângulo de colocar na vida prática. Mas houve uma razão literal, ao pé da letra, que levou Jesus a usar essa expressão. É bem interessante. Você não é obrigado a saber, mas quem souber pode dizer. Seria porque quando Jesus fazia aquelas pregações dele, muitos seguiam, muitos iam até ele, não pelo que ele estava falando, não pelo que ele estava ensinando, mas sim por encher a barriguinha, porque sempre tinha uma comida, sempre tinha um pão, sempre tinha 5 pães e 2 peixinhos na multiplicação. Correto. Então, o povo seguia ele não por isso. Então, aí é aquilo que você estava falando, que eu falei. Se você começar a seguir ele, você precisa de responsabilidade, precisa ter a sua mudança de vida. E aí Perfeito. O povo queria essa mudança. Irmão Jobé está no mesmo espírito do irmão Wilson, está trazendo o lado prático, e não está errado, esse é o lado prático, perfeitamente acertado. Mas o lado literal, eu acredito que vocês talvez desconheçam, então. Então, vou dizer a vocês, se quiserem anotar, é super interessante o porquê Jesus usou essa comparação. Preste atenção. Mais de 70% das vezes que Jesus ensinava, ele usou o quê? Parábolas. Quem se lembra disso? Mais de 70% das vezes que Jesus ensinava, Jesus é o ensinador, o educador por excelência, tá? Muitos afirmam que Jesus foi o maior pregador da história. Não, ele foi o maior ensinador e o maior educador de toda a história. Jesus ocupou 75% do seu ministério ao ensino e só 25% do seu ministério para a pregação. Quiser anotar, anote. Jesus ocupou 75% do seu ministério para ensinar e só 25% para pregar. No seu ministério de educador, de ensino, Jesus usou mais de 70% uma figura de linguagem ou um recurso literário chamado parábolas. São 53 parábolas que estão contidas nos 4 evangelhos. Olha só que riqueza! Jesus deixou registradas 53 parábolas dentro dos 4 evangelhos, dentro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas qual é o objetivo do uso das parábolas? Jesus sempre usava 2 segmentos de parábolas. Presta atenção, isso aqui é importantíssimo. Jesus usava o segmento da vida prática. Qual é esse segmento da vida prática? Jesus usava realidades do dia a dia da cultura e da sociedade judaica. Então, Jesus olhava, por exemplo, para o dia a dia, para os costumes, para a vida cotidiana que havia dentro da cultura e da sociedade judaica. Ele pegava um aspecto, por exemplo, os pescadores da Galileia, os que faziam talhas de barro, os oleiros, os cultivadores de uvas, os cultivadores de azeitonas, né, de oliveiras. Jesus sempre pegava um aspecto da vida social e da vida cultural de Israel, os cuidadores de gado e assim por diante. Então, não foi diferente Jesus ao usar as parábolas. Esse é o primeiro segmento. O segundo segmento que Jesus usou para explicar as parábolas é usar verdades do mundo espiritual e trazê-las para dentro do mundo físico material. Não sei se alguém já percebeu isso, que nas parábolas Jesus, em momento, ele usa uma situação da vida prática realizada entre os judeus, ou trazia uma verdade do céu, do mundo espiritual, e trazia para dentro do quê? Da nossa realidade humana física. Quem já percebeu isso ao ler as parábolas? Então, esses são os 2 segmentos das parábolas. Quando Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Jesus está lembrando o quê? Um aspecto da sociedade judaica, da cultura, que era o quê? Arar a terra, com o quê? Um aparelhinho chamado arado. Alguém já viu arado em algum lugar aí na roça? Arado. Epa! O povo aqui conhece arado. Eu fui conhecer arado no Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. Ok.
O arado ele tem algo parecido com um volante, pelo menos os que eu conheci no Rio Grande do Sul e na Argentina, que parece uma canga. Essa canga Pastor, não está dando para escutar, não. Pastor, tá mudo. agora sim, estão me ouvindo? Isto, é que houve uma interrupção. O Zoom está tendo agora esse problema bem engraçado, né? Bem engraçado. Ele, de repente, ele para e me causa esta pequena incomodidade. Mas todos estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo? Maravilha, todos estão me ouvindo. Deixa eu só fazer uma sincronia aqui de uma... deixa eu ver aqui. Ok. Houve uma alteração aqui que eu não estou conseguindo fazer, mas tudo bem. Mas veja bem, a canga, que é uma espécie de volante, fica no controle da pessoa que está o arado na frente e os bois na frente puxando. Alguém já viu isso? A junta de bois está na frente, que na verdade é um par de bois. Aí vem a maquininha, que ela trilha a terra, ela marca a terra, para que venha o semeador e vai jogando a semente. Mas observa que o arado, ele trabalha como assim, ele surca a terra em linha reta. Quem já viu isso? É sempre em reto. Porque no meio daquele valado, daquele surco, naquela fenda que é aberta pelo arado, aí vem o semeador e joga lá. É bonito de você ver aquilo. É um trabalho difícil. Quem trabalhou no campo sabe que é um trabalho suado. Aí Jesus diz o seguinte: quem coloca a mão no arado? Então, para colocar na mão no arado, tem que estar com aonde? Com a visão para frente, focado, olhando para frente, prestando atenção. O surco, aquela parte da máquina, aquele tipo uma lâmina, que está cortando a terra, tem que seguir em linha reta, para depois, aberto o surco, o valadinho, haja espaço para entrar a semente e aí crescer tudo em linha reta. Agora, pensa um camarada, está lá. Aí vem alguém gritando: ei, João! Ei, Manuel! O que vai acontecer? O volante vai ser desviado. Daqui a pouco ele olha para frente, aí me responde: a terra, o surco, a trilha, vai estar em linha reta ou vai estar torto? Me responde agora. Olha lá, irmão Cleiton. Vai estar tudo desengonçado. Esse é o problema na obra do Senhor. Muita gente está distraído com várias coisas e está levando a obra do Senhor de qualquer maneira, assim, na base da improvisação, na falta de compromisso, na falta de responsabilidade. Aí o Senhor da série aqui, Jesus: epa, olha o desenho do teu arado, está tudo desengonçado, está tudo torto, está tudo fora de linha. O que é isso? Jesus é taxativo. Quem coloca a mão no arado e olha para trás ou olha para os lados, ei, para tudo, está errado. Isso não é fazer a minha obra. Isso é brincar de ser cristão e de fazer a obra de Deus. Quantos estão entendendo, gente? Isso é difícil. Ô, papai do céu! Será que depois dessa matéria alguém vai continuar sendo obreiro ou vai pular fora do barco? Eu participei de um curso de obreiros no Uruguai há 30 anos, uma igreja de 1.368 obreiros. Nunca me esqueço. Fomos de segunda a sábado falando sobre esse assunto que estamos estudando aqui, que estaremos estudando na igreja Casa Worship Church. No final de 6 dias, aconteceu a coisa mais doida. 368 renunciaram. Chegaram à conclusão: nós não somos obreiros coisa nenhuma. Nós somos um bando de interessados em ter só um título, mas não temos chamado e nem função. Foram lá na frente, se ajoelharam e confessaram, renunciaram. Eu fiquei de boca aberta. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Mas o mais bonito é que eu voltei lá 9 anos depois, e daquele grupo de 368 que renunciaram, 116 voltaram, mas sendo treinados para servirem com eficácia.
Ah, isso achei lindo. Falei, uou! Que lindo é quando alguém reconhece, está no lugar errado, mas precisa ser treinado, polido, orientado, discipulado, fortalecido. Gente, servir a Deus não é fácil, não. Quem pensa que servir a Deus é fácil, com todo respeito, me permite, irmã Maressa foi separada da pastora no último domingo. E eu tenho certeza que ela sentiu na pele. Aqui, ó, doeu. Sinceramente, minha irmã, com todo respeito à sua pessoa, só Deus, a senhora e seu esposo sabem disso. Doeu. Porque é muita responsabilidade, só sabe disso. Com toda a verdade. Quando fui separada para ser missionária, já veio aquele peso. Aí eu falo assim, meu Deus, se ser missionária já tem essa carga, agora eu posso ter uma pequena ideia da carga que foi quando o Léo foi para o pastorado. Quando chegou a minha vez, tanto que eu fiquei assim, eu ouvi direito, eu estou mesmo sendo chamada ali para Deus está me confiando a esse cargo. Não é fácil. Quem passou por isso, irmãos, há 3 meses atrás, eu cumpri 34 anos de pastorado. E você acredita que até hoje a ficha não caiu direito? Eu falo, papai, que negócio sério. 34 anos. Eu falei, estou vivo ainda. Estou de pé ainda. É a misericórdia, não que eu tenha capacidade nenhuma. Ei, pastor, o senhor está brincando consigo? Eu não. Não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu não me sinto capaz. Não tenho capacidade de abraçar um ministério tão difícil. Tão difícil. Tão difícil. Meu Deus. Mas quando você luta para fazer a coisa certa, sabe, confessando aqui a vocês, gratifica. Gratifica a alma. Ainda que não fazendo perfeito, que nenhum de nós conseguimos fazer com perfeição, mas gratifica quando você luta, se esforça e recebe a graça de Deus para tentar fazer alguma coisinha. Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou destrinchando a coisa porque agora o cinto vai apertar e você vai ficar um pouquinho sufocado. Os apóstolos, meu Deus, vamos lá. 3 características dos apóstolos bíblicos. Anota aí. Primeira característica de um apóstolo bíblico, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Está anotando? Primeira característica de um apóstolo bíblico, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Ih, rapaz, pegou. Pegou mesmo. Porque os apóstolos modernos não têm isso aí, não. Número 2. Ter sido chamado pelo Senhor Jesus e incumbido de abrir uma frente missionária nunca antes explorada. É o que o irmão João Freitas falou. Né? É o tipo de um missionário. Vai lá na frente. Faz o que nunca ninguém quis fazer. Vai lá no buracão do mundo onde ninguém quis colocar a mão. Pobreza, miséria, necessidade, desafios. Então, ele está abrindo ali uma frente de trabalho completamente pioneira. Fale, irmão João, fale. No meu modo de pensar, sabe, aqui, né? E talvez uma conjectura minha, né? Mas eu acho que de 100% hoje, dos pastores, né? Eu acho que mais ou menos uns 20% está preparado para fazer isso. Que é uma pena. Que é uma tristeza. Os 20%, porque o resto não está preparado. Não está. Para ir para um lugar, tipo lá na África, tá? Lá nos rincão do mundo, lá, que a gente vê a pobreza, miséria, necessidade, falta de água, falta de saneamento. Esse é exatamente, né, ter a chamada de Cristo para fazer isso. Porque se não tiver a chamada, só tem o título. Não vai. Não adianta. 100% correto. É a minha conjectura. Não é a sua conjectura, é a orientação bíblica de Atos dos Apóstolos, né? Isso não é a sua conjectura. O irmão é muito bondoso em dizer que é conjectura. Não se trata de conjectura, se trata da colocação verdadeiramente bíblica. E 80% é mais da maciota, assim, sabe? É naquela Gostei dessa palavra! Do evangelho white. Né? Então, é assim. Maciota, eu não ouço isso desde Bagé, no Rio Grande do Sul. Maciota, rapaz! Viajei 30 anos, fui há 30 anos atrás, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul.
Mas Que é isso? vou anotar aqui, Maciota, ouvi isso em 28 de setembro de 2021, depois de 35 anos, Jesus, viajei na maionese, fui a Bagé agora. Anotou aí? Maciota. Isso é para ser digno de ser postado no Facebook, irmão João de Freitas, Jesus, é filósofo, né? Nós temos aqui alguns filósofos, irmão Cleiton é um filósofo, irmão João é outro, irmão Jobé, eita! Irmão Wellington, quietinho, mas quando abre a boca, filosofa até pelos cotovelos, que coisa... Igual os irmão Robson, né? Irmão Robson também é um filósofo de mão cheia, irmão Wilson nem se fala, isso aqui é uma classe de filósofos. Mas, irmãos, o que o irmão João falou é muito sério. Hoje, as pessoas pensam que chamado em fazer para a obra de Deus, e a obra de missões, é aquela coisa suave, linda, né? Eu tenho chamada para onde? Para ser missionário na Holanda, na Suécia, país rico de primeiro mundo. Agora, fala para ser missionário na Nigéria, no Gabão, um dos maiores índices de pobreza, miséria e fome, e onde o islamismo está arrasando. Fala de ser missionário na Costa do Marfim, que é o 8º país mais pobre do mundo. Né? Fala para ser missionário no Haiti, né? Que é o país mais pobre do hemisfério ocidental. Não, eu quero ser missionário na Suécia, na Suíça, na Dinamarca, na Áustria. Ei, vamos entrar nesse detalhe agora não, que pode ficar uma coisa meio chata e meio comprometedora. Mas vamos lá. Então, primeiro requisito do apóstolo bíblico, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Segundo requisito, ter sido chamado para abrir frente missionária. Terceiro requisito, manifestar o seu ministério com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Ai. Pegou no joelho. Quantos dos apóstolos modernos hoje foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus? Resposta, nenhum. Nenhum. Que eu saiba, Jesus não se manifestou, não desceu do céu para dizer, Cleiton, eu te chamo para ser meu apóstolo. Ah, estou aqui, Senhor. Wilson Fernandes, meu filho, estou aqui, ó, em carne e osso. Te chamo para ser meu apóstolo. Aí Jesus volta para o céu. Jobé, ei, papai do céu, entrou na minha casa. Te chamo para ser meu apóstolo. Aí Jobé tem um encontro com Jesus. Se ele conta isso na igreja, vão dizer que está doido. Aí Jesus foi tomar um café com Jobé e foi para o céu. Não existe isso, gente. Aproveitando que o senhor me chamou, repete para mim os três princípios. O primeiro é ter sido chamado... Os 3 requisitos dos apóstolos bíblicos. Anote aí. Número 1, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Quando eu falo diretamente, em corpo, fisicamente falando, presencialmente, não é espiritualmente, não. O único caso que foi a exceção à regra, porque sempre existem as exceções à regra, foi o apóstolo Paulo. Porque ele mesmo disse, o Senhor Jesus se revelou a mim como o quê? Como um abortivo, o último. Esse foi o único caso exclusivo. Todos os demais foram chamados diretamente pelo Senhor Jesus, começando com os 12 discípulos, que depois foram promovidos a apóstolos, é o que diz a Escritura Sagrada. Segunda característica, foi chamado para abrir frente missionária. Está bem claro que depois os discípulos saíram e foram abrindo frentes de trabalho em lugares que nunca antes foram evangelizados. Terceira característica do apóstolo bíblico, realização de sinais, prodígios e maravilhas e milagres. Alguém conhece? Não estou faltando com respeito e nem estou questionando, por favor. Mas alguém aqui conhece algum apóstolo nos dias de hoje que está dia e noite, fazendo sinais, milagres, prodígios, maravilhas? Alguém conhece? Nos dias de hoje? Eu não conheço. Eu sei que o Senhor Jesus usa um e outro, assim, entende? Esporadicamente, que não deveria ser, com operações de sinais, milagres e maravilhas. Mas os apóstolos bíblicos, lê lá, só lê na Bíblia, aonde eles apareciam, oravam e os milagres aconteciam. Era um negócio estranho, né? Parece estranho nos dias de hoje, mas não é estranho. Está onde, pastor? Em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ah, está em Atos. Você tem que entrar lá dentro dos 28 capítulos de Atos. Aí a senhora vai ver, né?
Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos. A marca registrada era a presença de Deus em realizar sinais, prodígios e maravilhas. Jesus continua fazendo milagres? Continua. Mas não com a frequência como era no passado. Aí é uma questãozinha, né? Até ser estudada. Por que Jesus hoje não faz tantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas? Tem vários fatores. Um deles, sabe qual é? A falta de fé, a incredulidade, que atrapalha a sensibilidade do Espírito Santo em se revelar, se manifestar. Por isso eu fico feliz da vida quando desce a presença de Deus num culto, que ali cai um momento, né, de realização de milagres, prodígios e maravilhas, né? Como nossa igreja, já por várias vezes, no escuro de domingo, Jesus chega e faz um arraso. Aí, nessa hora, eu fico igual a criança, igual o pito no lixo. Jesus, vai ter milagre aqui. E o maior deles é a salvação. Você sabe disso, né? O maior milagre que pode existir num culto é a salvação. Não é a cura de um aidético, não é a cura de um canceroso, não é a ressurreição de um morto. O maior milagre é a salvação. Fica ligado. Quando a presença de Deus encher aí a tua igreja, num culto, fica ligado. Como começa a ver salvação? Oh, coisa boa! Aí é milagre, é milagre, é milagre. Aí depois vem os outros, que são consequência, né? Cura de cegos, cura de enfermos, libertações e assim por diante. Aí faz aquela pergunta: por que isso não está acontecendo hoje com tanta frequência nas igrejas? Vanessa. Eu acho que isso é uma deficiência do cristão que tem, porque outras... eu estava vendo, tem um documentário do João de Deus, e as pessoas tinham muita fé. E assim, e dentro da igreja as pessoas não têm essa fé. É uma deficiência dos cristãos, infelizmente. Aí vem a questão. Qual a razão dessa deficiência estar tão aprofundada, tão latente, tão evidente no meio dos cristãos? Eu dou a resposta bíblica. O povo de Deus perdeu a essência. Não todos, a maioria. E o que é perder a essência? Estar o quê? Agarradinho com esse livro, estudando esse livro, vivendo esse livro, obedecendo esse livro, praticando este livro, estudando esse livro. Porque a igreja primitiva cresceu. Cresceu em qualidade, está lá em Atos dos Apóstolos, e depois cresceu em quantidade. Vamos rapidinho ler um texto? Não, gente, esse assunto aqui, para 10 semanas, vai ficar curtinho. Se você não está se dando conta, vai ficar curtinho. Ê, papai do céu! E eu tenho e a minha oração é o seguinte, que depois desse assunto estudado, que Jesus use você como uma tocha na sua igreja, que acenda uma labareda, e você queime aí a sua congregação, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Vamos lá no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42. Isso é um texto muito conhecido, mas eu quero dar para vocês anotarem aí. Atos 2, 42. Vou esperar que todos vocês abram esse texto. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma chave que não podemos ignorá-la de jeito maneira. Atos 2, 42. Vou aguardar todo mundo pegar esse texto. Pastor, o que a Vanessa quis dizer é que o povo da igreja não quer estudar. Aí não quer ter conhecimento, não quer se aprofundar. É um pouquinho pior do que isso, irmão Joubert. O Espírito Santo não vai se movimentar, né? Mas é um pouquinho pior do que isso, irmão Joubert. Não é apenas o povo que quer. É a liderança que não motiva. O problema maior não está no povo, está na liderança. Eu aprendi um ditado na Argentina, ele é um pouquinho rústico, um pouquinho, às vezes, grosseiro. Eu aprendi com os campesinos, né, do interior da província de Mendoza. El culpado não está en el puerco, sino naquele que eles dão de comer. O culpado não está no porco, mas naqueles que dão ao porco de comer. É um pouco grotesco, um pouco rude esse ditado, mas é uma realidade. Tem pessoas na igreja que não estão nem aí com nada, é verdade. Mas e os líderes? Qual é o posicionamento da liderança? Um pastor que está à frente de um rebanho que não é dele, é de Cristo. Não tem uma gota de vergonha na cara. Desculpa a franqueza, irmãos. De responsabilidade e compromisso de dizer, irmãos,
Vamos estudar a Bíblia. Temos aqui uma escola bíblica dominical. Vem aqui estudar. Tem bons professores. Tem um ambiente lindo para estudar. Se você não pode vir à escola dominical, temos uma escola teológica, temos um seminário. Mas se a liderança não motiva, tem um grave problema. Tem que haver o quê? Orientação, direção. Está lá em Provérbios capítulo 29. Por falta de profecia, o povo perece. A palavra profecia em Provérbios 29 fala de direção, orientação, motivação. Quantos estão entendendo, gente? Louva a Deus os líderes que estão motivando. Levanta minha mão para o alto quando eu conheço um pastor de igreja que está ali, ó, dando em cima. Vem à escola dominical, faça um curso teológico, estuda a Bíblia, mas se move, meu irmão. Não fica na estagnação. Exato, não fica na geladeira espiritual. Vamos lá. Atos 2:42. Estou sentindo aqui um calor violento, né? Não sei se é o calor do meu escritório ou o calor do espírito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Presta atenção. A igreja primitiva, o que ela fazia? Perseverava na doutrina, no ensino que os apóstolos receberam de Jesus. Estavam ali agarradinhos na comunhão. Estavam partindo o pão. Não tinha churrasco naquela época, não, mas tinha, ó, era pão. O povo comia todo mundo junto. Que coisa linda. Vamos lá para a igreja. Tinha comida em casa? Tinha, mas a igreja era o lugar que o povo, ó, comia todo mundo juntinho. Havia o quê? Comunhão nas orações. Olha o 43, me acompanha. Em cada alma, olha que coisa linda, aqui não há exceção, ninguém ficou de fora aqui. Em cada alma havia o quê? Havia o quê? Quem pode me dizer aí? Temor. Temor! Oh, meu Deus! O temor é uma coisa que também está faltando nas igrejas. Está faltando fé, está faltando temor. Essas duas coisas atraem os milagres. Por que não está vendo milagre nas igrejas? Falta de fé, falta de temor. Mas para aí, tem mais. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os líderes são um exemplo. Se você vê num líder prodígios, sinais e maravilhas, os liderados vão ser motivados ao quê? Seguir o exemplo. Qual é a igreja que não se sente feliz em ver Deus usando os seus líderes? Qual é o grupo de membros que não vê ali Deus usando o seu pastor para trazer cura, para trazer libertação da parte do Espírito Santo, para trazer saúde espiritual e saúde física? Qual é a igreja que não se alegra com isso? Aí o que vai acontecer com os membros? Não, eu vou lutar para imitar os meus pastores, eu vou lutar para ser parecido com os meus líderes, mas vou lutar mais ainda para ser parecido com Jesus Cristo. Papai do céu, para aí. Então, não parou por aí, não. Olha o que vem adiante. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E, pastor, nos dias de hoje isso é difícil demais. Eu sei, mas é possível, pelo poder do Espírito Santo. Agora, o 45 dá na veia de muita gente. É um tiro no pé na vida de muitos. E vendiam as suas propriedades. Pastor, já não encaixa nos dias de hoje, eu sei disso. E vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora você vai ficar chocado com o que eu vou dizer. Na igreja primitiva não tinha necessitado. Tinha pobre, mas não tinha necessitado. Ninguém já leu isso na Bíblia? Está aqui, estou provando a você. Na igreja primitiva existiam os pobres, mas não existiam necessitados. Quantos necessitados temos nas nossas igrejas nos dias de hoje e nós não sabemos? Necessitados espirituais, necessitados materiais. Gente que está sofrendo em todos os sentidos. Anotou aí? Não existia necessitados na igreja primitiva. Pobres sempre existiram, que é bem claro que está na Bíblia. Os pobres sempre existirão, mas necessidade não havia. 46. Diariamente. Ih, pastor, não compara não, porque os dias de hoje são muito difíceis, eu sei disso. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam o pão, em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza. 47.
louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Havia respeito dos mundanos aos evangélicos. E hoje está difícil. Os escândalos que estão por aí, eu ir na igreja, por causa daquele pastor sem vergonha, aquele pastor que roubou a igreja, aquele pastor que destruiu aquele ministério tão lindo, tinha mais de 200, 300, 400 pessoas e agora tem o quê? 10, 5, 8? Ei, desculpa, não estou jogando indireta para ninguém, não. Nós estamos vivendo um tempo perigosíssimo, um tempo de escândalos. Tempo aonde, para você pregar o evangelho para o ímpio, está difícil. O ímpio joga na tua cara assim, ó, pum! Que isso? Eu, igreja? E esses escândalos aí? Pastor é todo mundo ladrão. Gente, semana passada eu fui evangelizar um camarada no metrô. Eu estava em Downtown Cross, um brasileiro. Fui muito educado com ele também. Quando ele soube que eu era pastor, ele levantou a mão. Para mim, pastor é bando de safado e ladrão. Eu falei, meu senhor, desculpe, não me generalize. Aí o senhor está me generalizando. O senhor tem que provar, como caminhando comigo, que o senhor não é esse ladrão, o senhor não é esse safado. Eu não lhe conheço, desculpe, mas a experiência que eu tenho passado na minha vida tem sido essa. Um senhor de 64 anos de idade, machucado, 19 anos afastado de igreja. Você acha que isso é fácil, falar do evangelho para esse tipo de pessoa? Seja sincero comigo, é fácil falar de Jesus para esse tipo de pessoa? Tive com ele 16 minutos, olhando o relógio. Ele foi muito educado. Sabe o que ele falou quando ele saiu na estação para me deixar? Apertou a minha mão. O dia que o senhor me convencer que pastor não é um bando de sem vergonha e safado, eu volto a seguir a Jesus. Vai lá na nossa igreja, deu o endereço da nossa igreja. Minha igreja não tem pessoas perfeitas, nem meu pastor é perfeito, mas lá o senhor vai encontrar Jesus, vai encontrar a palavra. O que ele falou? Quando a porta do metrô fechou, estou pagando para ver. Até hoje estou aqui nesse país, 19 anos estou afastado da igreja e nunca vi um bom exemplo. Irmãos, partiu meu coração, bom exemplo, bom testemunho. Deus tem misericórdia de mim e de cada um de nós. Que possamos ser cura na vida dessas pessoas que perderam a esperança do evangelho. Pastor, desculpa, mas eu acho que isso aí também vem de algo que foi errado já há muitos anos. A igreja acha que, por muitos anos, olhavam as pessoas como se fossem superiores e perfeitas, e passava aquilo, por exemplo, se entrasse uma prostituta dentro da igreja, eu era de uma igreja no Brasil que se entrasse uma prostituta ou um bêbado, todo mundo só ficava olhando, julgando. Então, quando alguém da igreja cai, aí a primeira coisa que eles querem fazer, aí, não é o crentinho? Então, a gente não ensinou o mundo que a igreja é um hospital de doentes, e sim de pessoas perfeitas. Aí é onde que eles pegam para nos atingir, né? É complicado. E mais ainda, os escândalos que estão aí afora piora bastante a situação. Deixa eu fechar aqui essa parte para a gente entrar. Eu abri todo esse terreno para você entender a importância dos apóstolos bíblicos na Bíblia. Ok. Louvando a Deus em todo o tempo e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Você percebeu? Havia qualidade de vida espiritual. E o último fator era o crescimento material. Hoje os pastores invertem a ordem, lutam para ter números, mas se esquecem de lutar para dar qualidade à igreja. Mas, biblicamente, você está notando? O processo bíblico é lutar para dar qualidade espiritual à igreja. E, como consequência, vem o quê? O crescimento numérico. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Não tentemos alterar o processo bíblico. Deus deixou clarinho, a igreja vai funcionar desse jeito, desse modelo. Você quer inverter a ordem? Não vai funcionar. Você vai se matar. Não vai funcionar, porque a obra é de Deus. Rapidinho, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo de número 4. Olha que interessante. Atos capítulo de número 4. Versículo 31. Só esse texto. Só esse texto. Tendo eles orado, olha a diferença que faz numa oração que está ligada com Deus. Tremeu o lugar aonde todos estavam reunidos.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu entro no 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes eram comum. Era o espírito de comunidade. O que eu tinha, eu compartilhava. E o que eu tinha, eu não considerava 100% meu, ainda que era do meu uso, não é? Mas eu não considerava 100% meu, compartilhava. Digamos que eu tivesse hoje um Toyota Corolla. Se fosse no tempo da igreja primitiva, eu compartilharia diretamente com os meus irmãos. Claro, pastor, o dia de hoje é diferente, cada um está na sua. Aí que fica complicado. Quando somente o camarada fica na sua, o sentimento de compartilhamento fica perdido. Olha o que acontecia mais na igreja primitiva. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia o quê? Havia o quê? Abundante graça. Então, a graça de Deus era coisa linda, abundante. Olha o verso 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. Anotou aí? A igreja primitiva tinha pobres, mas não tinha necessitados. O que isso quer dizer, à luz da Bíblia? Que Deus projetou a igreja para ser um celeiro espiritual e material. E por que hoje tem tanta gente nas igrejas passando necessidade? Responda. Resposta: não estão seguindo o modelo bíblico. É triste isso. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? Isso é triste, gente. As igrejas estão se recusando a viver o modelo bíblico. E te digo, o modelo bíblico é simples. A essência do evangelho é simples. Então, a gente está chegando à conclusão que a simplicidade do evangelho está se perdendo na grande maioria das igrejas. Anotaram, então, os 3 requisitos dos apóstolos bíblicos? Quantos entenderam, gente? Quantos entenderam isso? Eu não combato, eu não contra-ataco, eu não agrido a nenhum que se chama hoje em dia apóstolo. Fico quietinho na minha, respeito, como respeito a qualquer cristão, devemos fazê-lo. Mas quando um apóstolo chega para mim e pergunta, pastor, o que é que você acha? Eu não acho nada. Você quer ver o quê? A minha opinião? Opinião da Bíblia. A sua esquece. A minha, esquece, eu não vou dar. Quer ouvir a Bíblia? Quero. Aí, quando eu ouço a Bíblia, ele está assim para mim, Quando eu estou falando da Bíblia, o que ele faz? Eu só tenho uma pessoa aqui na América que me respeita. E é a única pessoa que eu me levo bem, sendo ele um apóstolo. Os demais que me fizeram essa perguntinha estão tudo de cara virada. O senhor é contra, você é um caçador dos apóstolos. Eu não sou caçador de apóstolos. E eu não tenho nada contra. Me perguntou, recebe a resposta da palavra. Recebe. Não quer saber? Quietinho. Quietinho. Já tem uns apóstolos aí que já estão querendo se aproximar de mim, mas já estão orientando eles. Não pergunta nada a ele sobre o que é apóstolo bíblico. Até aí tudo bem, eu respeito. Mas perguntou, recebe. Calado, omisso, eu não vou ficar. Vamos lá. A procedência dos primeiros apóstolos. A gente teve que dar esse panorama para você entender como vieram os primeiros apóstolos. Eram galileus. No conceito judaico, Cristo não nasceria na Galileia e nem de lá surgiam os profetas. Jesus não chamou seus discípulos da corte herodiana, da nobreza, como lemos na Escritura. Não os escolheu de Jerusalém, dentre os principais sacerdotes e anciãos, mas da Galileia, exceto Judas Iscariotes, que era natural da cidade de Quiriate, de onde deriva o seu nome. Vamos entender isso aqui. Jesus poderia ter chamado os apóstolos da onde? Da nata de Israel. Aonde estava a nata de Israel? Na casa de Herodes. Ali era a nata. Era o povo de dinheiro, era o povo de influência política. Jesus poderia ter chamado os apóstolos da onde?
da Galileia. Aí você vai me perguntar, por que Galileia? Porque a Galileia era terra de pescadores. Anota aí. Os pescadores, na sua grande maioria, eram analfabetos. Não sabiam ler nem escrever. 90% dos galileus eram analfabetos, por serem pescadores e não terem tido a oportunidade de ter o quê? Escolaridade. Por isso, os galileus eram discriminados como gentalha, por ter um nível cultural escolar lá embaixo. Aí Jesus vem e surpreende. Não. Eu vou chamar os meus discípulos e os meus apóstolos da onde? Da Galileia. Imagina a cara dos fariseus. O quê? Todos eles galileus? Outro detalhe, os galileus não falavam, na sua maioria, hebraico, falavam aramaico. E o aramaico era um dialeto discriminado pelos judeus da nata. Então o negócio foi esquisito. Jesus pega o povo mais rejeitado da nação de Israel e falando um idioma de analfabetos, entre aspas. Mas Jesus faz isso. Ele escolhe a todos, mas ele valoriza, por incrível que pareça, né, os pequenininhos. Graças a Deus nós estamos aqui, como os pequenininhos. Somos os galileus que Jesus um dia nos chamou, né, para nos dar o quê? Uma posição para glorificarmos o nome dele. Aqui não tem nenhum herodiano e nenhum na nata de Jerusalém. Todos nós, espiritualmente, viemos, né, de Galiléia. Se tem alguém aqui da cidade de Galiléia, Minas, me perdoe. De repente eu estou falando alguém aqui de Galiléia, Minas, né? Tem um aluno de Maú na outra turma, eu falei sobre esse assunto. Pastor, eu sou de Galiléia. Não. Eu estou falando de Galiléia, Israel. Porque tem uma cidadezinha no interior de Minas, né, chamada Galiléia, então ele pensava que eu estava me referindo à Galiléia de Minas Gerais. Não se trata, é Galiléia de Israel. As qualidades dos primeiros apóstolos, está aqui na sua apostila. Jesus chamou primeiro 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Anote aí. Foram os 4 primeiros discípulos que foram por ele, Jesus, chamados. Pedro, André, Tiago e João. Irmãos. Eles eram discípulos de quem? De quem? Adivinha? Do priminho, João Batista. E foram submetidos ao batismo do arrependimento. Só João que batizava. Escute isso, olha que interessante. Daí o nome, João Batista. O que quer dizer? Hoje em dia, Batista é um sobrenome, concorda comigo? Batista é um sobrenome, mas naquele tempo não era um sobrenome. Era um título que determinava a função da pessoa. João, o que? Batizava. Daí, João Batista. E só havia um tipo de batismo. O batismo para o arrependimento. E era o batismo em águas. Não sei se vocês já ouviram falar na igreja presbiteriana, na igreja luterana e em algumas igrejas metodistas, tem o batismo por aspersão. Ó. Aí tem uma contradição. A palavra batismo, do grego baptismos, quer dizer, ao pé da letra, imersão em meio líquido. Como é que você faz um batismo por aspersão? Aí está tendo um problema. Fale. O meu marido foi batizado, eles são presbiterianos, né? Ele foi batizado assim. Biblicamente, estou falando, biblicamente, o batismo por aspersão, pode ser chocante o que eu vou dizer agora, não tem validade. Biblicamente. Eu conheço dezenas de presbiterianos que, ao aprenderem essa verdade bíblica, ficaram chocados. Mas é fácil resolver isso. Quando aprende a verdade bíblica, ó, corre para uma igreja bíblica, que encara o batismo como é pela palavra de Deus. Imersão e não salpicadura. Está parecendo o católico romano, né? Que coloca lá o sinal da cruz na cabecinha da criança e derrama aquela quantidadezinha de água. Isso é coisa de católico romano. Mas tem muito evangélico, infelizmente, Você vai dizer, o presbiteriano não é uma pessoa estudada? É. Mas é uma história muito longa que não vou entrar agora. Lá atrás, no tempo de Calvino e de Zwillingo, se criou uma séria distorção sobre a palavra batismo. Aí o povão, né, debaixo de uma liderança equivocada em transmitir o que a Bíblia exatamente nos ensina,
entrou nessa. E agora vai tentar mudar isso hoje. Não consegue. Tenta falar isso com um presbiteriano, tenta falar isso com um luterano ou um metodista tradicional. Ele fica escandalizado. Mas quando você ensina a Bíblia tal qual ela é, e vai lá em Romanos capítulo 6, gente, anota aí. Romanos capítulo 6 é o capítulo da Bíblia que nos ensina a entender a alegoria ou a analogia do batismo. E que é a analogia do batismo? Qual é a lição que o batismo em água nos ensina? Quando a pessoa desce as águas batismais, simboliza o quê? A morte do Senhor Jesus. Quantos sabiam disso? Que a pessoa, quando desce as águas batismais, já está simbolizando o quê? A morte de Jesus. Quando a pessoa se levanta das águas, está simbolizando o quê? A ressurreição. Um novo começo, uma nova vida. Eu fui pastor na Argentina de muitos hispanos, para a glória do Senhor. E lá tem um hábito interessante, um hábito bonito. Eu aprendi com eles. Na hora de batizar alguém, sabe o que se diz? Me muero para el mundo e regresso vivo para Cristo. Morro para o mundo e ressuscito para Cristo. Rapaz, é bonito. Quando você batiza o hispano aí, todo mundo batendo palma e gritando. O povo grita, morremos para o mundo, ressuscitamos para Cristo. Essa é a alegoria, esse é o significado exato do batismo nas águas. O batismo com aspersão não tem esse significado, porque é um chuveirinho. Como é que o camarada está representando simbolicamente a morte e a ressurreição de Jesus? Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo isso? Isso é sério. Mas graças a Deus que quando as pessoas que passam anos dentro deste ensino um pouco atravessado, ou um tanto atravessado, elas correm para uma igreja bíblica, entende? Mas, repito, o batismo por aspersão, biblicamente falando, não tem validade. Se a pessoa aprende, corre atrás de uma igreja bíblica que ensine o batismo por imersão. Irmão Jober. Pastor, eu posso estar equivocado, eu posso estar enganado na referência, mas aquele egípcio, quando estava lendo a escritura e o apóstolo chegou e falou para ele assim, ele disse, o que me impede de ser batizado? Ali não foi por aspersão? Não. Ou eu estou confundindo? Não, vamos lá o texto. Por favor, obrigado. Vamos lá o texto. Atos capítulo 6. Boa pergunta do irmão Gilberto. Irmão Gilberto está avivado. Está avivado. A confirmação do diaconato dele deu um avivamento bonito. Não estou dizendo que o irmão Gilberto não tivesse avivado, não. Ele sempre vi ele avivado, mas agora está mais avivado. Igual a irmã Maressa, né? A irmã Maressa está que está, graças a Deus. Está avivadíssima. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo de número 34. Então o eunuco disse a Felipe, anote aí, para atender a resposta do irmão Gilberg e também a sua necessidade de entender essa parte da Bíblia. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35, Atos 8, 35. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde via o quê? Areia! É o que está escrito no texto? Errei, irmãos. Havia o quê? Já sei. Uma mina de palmito. Água. Ih, mas minha Bíblia está errada, então. Eu pensei que era palmito. Onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que seja eu batizado. 37, está me acompanhando? Felipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. Olha o que ele respondeu. Esse cara estava convertido mesmo, poxa vida. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Opa, isso chama-se conversão express. 38. Então, anote aí, irmão Jobé, anote aí, povo. Olha só, aqui não deixa dúvida. 38. Então mandou parar o
carro. Ambos fizeram o quê? Tomaram chuveirinho, tomaram sabonete, foram debaixo do Lorenzetti? Nada. Desceram a água, cumpriram o sentido bíblico da palavra batismo. E Filipe batizou o eunuco. 39, quando saíram da água, isso aqui chega a ser até um pouco engraçado, né? O Espírito Santo arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Imagina a cara do eunuco, ele sai lá da água, que sensação doida. Cadê o meu batizador? Epa, morreu, foi embora, foi arrebatado. Isso aí foi coisa de Deus, né? Não tem explicação. Diz a Escritura que ele foi para Azoto. Se você traçar um mapa de onde estava Filipe, o eunuco, e para onde o Espírito Santo levou a Filipe em Azoto, 46 quilômetros de distância. Coisa linda, gente. Não precisou de camelo, de cavalo, de carro a jato. Foi o poder do Espírito Santo que, levou. Eu conheci um pastor na Argentina que sofreu uma situação bem parecida. Ele estava orando por uma irmã e a irmã ora pela minha filha que está padecendo de uma enfermidade terminal. Onde está sua filha? Está no norte da Argentina. Ela estava em Buenos Aires e a filha dela estava numa cidade chamada San Luis de Catamarca, 3.300 quilômetros. E agora? E aí essa irmã chorando de desespero, eu conheci esses dois. E eu ouvi esse testemunho desse pastor. Minha filha está morrendo naquele hospital e não tem ninguém que leve a tua palavra. Manda um anjo para levar a tua palavra. E o pastor com ela concordando, né? Senhor, ouve a tua serva. Dá a ela o desejo do seu coração, porque ela está em estado terminal. Quando ele terminou a oração, a esposa deu esse testemunho e eu ouvi ela falar comigo. Pastor, quando meu marido e a irmãzinha terminaram de orar, na frente de 9 testemunhas, inclusive de mim, meu marido desapareceu na poeira. Sumiu! Sabe o que aconteceu? Ele apareceu lá no pé da cama da irmã. 3.200 quilômetros. Não sei se você acredita em milagre. Eu acredito como nunca. Ele apareceu lá no pé da cama da irmã. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Parece ficção científica, mas ele falou do evangelho para essa irmã. Horas depois, ela morreu. No que ele terminou de falar do evangelho, ela aceitou Jesus, pegou na mão dele. Da mesma maneira que ele chegou, ele saiu, desapareceu. E voltou para o convívio da esposa. E a esposa quase infartou. Ué, de onde você veio? Fala com Jesus. Ele me levou e me trouxe. Você acha que Jesus não faz isso hoje? Faz. Se um dia Jesus pegar você, te arrebatar no espírito ou te levar para algum lugar, não se assusta, não. É o poder de Deus para cumprir um propósito que, quem sabe, tem na sua vida. Irmão Jobé, irmã Vanessa, irmão Wilson. Quanto mais vocês se aproximarem de Jesus, não se assustem, não. A vida de vocês vai acontecer umas coisas meio de doido, meio de louco. Vão chamar vocês de pancada, de maluco, de fanático, mas quanto mais Deus usar vocês, vocês vão viver experiências sobrenaturais. Quem crê que Jesus pode dar uma experiência sobrenatural? Ou várias? Então espera. Espera que ele vai fazer isso. Deu para entender, irmão Jobé? Aqui não foi chuveirinho, não. Deu sim, deu sim. Eu que realmente lia e nunca reparei nessa pequena palavrinha aqui. Desceram a água. Quantos entenderam, gente? Batismo bíblico é imersão, não é chuveirinho, não. Né? Não é salpicadura, não. Vamos lá, gente, vamos lá. Nós temos 7 minutos, talvez em 10 terminamos. O assunto está esquentando. Meu pai, vamos lá. Jerusalém, pastor? Hein? Eles estavam em Jerusalém e ele foi... Próximo de Jerusalém. Não estava exatamente... Estavam na cercania de Jerusalém e foram para Azoto. Aqui no mapa, olha. Eu achei aqui, ó. 46 quilômetros. Esses dois, onde estão meus 2 dedos aqui. Isso, ó. Aí foi a distância de 46 quilômetros. Longinho, não é verdade? Longe! Era uma viagem que a camelo seria feita em pelo menos 6 horas. 6 horas, não é como hoje, né? Hoje, com carro, você pega 46 quilômetros em menos de 50 minutos, dependendo do tráfego. Mas 46 quilômetros naquela época, a camelo iria de 3 a 6 horas, por causa dos empecilhos, dos obstáculos. Mas Vanessa está ligada, gente. Olha, ela está no azeite, ela está no óleo.
A unção de pastora deixou ela mais do que ligada, graças a Deus. Não estou dizendo que a irmã Vanessa está desligada, não. Ela está mais ligada do que antes. Vamos lá. Os mais dispostos a seguir a Cristo aceitaram de bom grado as regras da nova vida de fé. Além disso, compunham 2 famílias estruturadas que trabalhavam juntas. Essa é a razão que Jesus chamou os 2 pares de irmãos, porque eram famílias bem estruturadas, não é? Que Jesus queria dar uma base, uma solidez para o início do crescimento dos discípulos e dos apóstolos. Os apóstolos... Pastor, Sim, fale. antes do senhor terminar, o senhor me dá 5 minutos? Rapidinho, por favor, 5 minutos, no relógio, porque já está avançado demais o nosso tempo. Vamos lá. Peraí. Deixa eu tirar daqui de perto. É, porque está dando eco. Pastor, é questão da palavra, né? O senhor estava falando na semana passada a questão de que nós, obreiros, temos que ter cuidado com a palavra. Sem dúvida. Em questão à postura. Sem dúvida. E eu estava pensando porque, no princípio, Deus era o verbo. E quando se diz que é a palavra, se a gente puxar pelo hebraico, é a questão de estar sempre ouvindo, né? Uma questão de repetição. Corretíssimo. Então, e se a gente pegar e analisar mais profundamente, a gente vê que todas as obras foram dadas por ordens, por palavras, quando a gente entende o nosso posicionamento, correto? Corretíssimo, corretíssimo. A gente vê que o centurião, a cura dele foi dada através da palavra. A gente não recebe por não saber falar, por não saber se impor a Deus e pedir, porque Deus está sempre pronto a nos escutar para que haja sobre nós e perante nós, certo? Sem dúvida nenhuma. Ou seja, a palavra dele na nossa vida deveria ser a tônica que prevalecesse na nossa vida cristã. Mas é como a senhora acabou de assinalar, nós perdemos, ou muitos de nós, não digo todos, mas muitos de nós, perdemos o foco de nos apropriarmos adequadamente, corretamente da palavra. E me permite o gancho. Existem no grego 2 palavras que querem dizer palavra. Se você quiser anotar, isso aqui é bem interessante. A palavra logos, L-O-G-O-S. Logos, L-O-G-O-S. Essa palavra grega quer dizer palavra revelada e escrita. Logos. No princípio era o Logos, e o Logos era Deus, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Está falando de quem? Jesus Cristo. No princípio era a palavra revelada e escrita, Jesus. Então, Jesus é a expressão do Pai no que tange a palavra revelada e a palavra escrita. Me acompanha? Tudo que está revelado e escrito neste livro tem ligação direta com a pessoa de quem? O Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma outra palavra que no grego quer dizer palavra, que é rema. R-H-E-M-A. Rema, repito. R-H-E-M-A. Essa é a palavra que desencadeia o poder de Deus. Aí encaixa direitinho com Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, nós ouvimos o Logos, a palavra revelada, a palavra escrita. O Logos entra dentro do nosso coração e vai gerar o quê? Fé. Quando o Logos entra aqui dentro e gera fé, vai desencadear o poder de Deus e libera o quê? O rema, que é a palavra que revela o poder. Jesus falou a Pedro. Aliás, Pedro disse, Senhor, Jesus caminhando nas águas do mar da Galileia, se és tu, de fato, manda-me vir a ti. Alguém se lembra desse texto? Manda-me vir a ti. O que Jesus disse? Vem. Essa foi a palavra rema, a palavra que gera o poder. Pedro pegou a palavra rema. O que aconteceu com Pedro? Teve autoridade para sair do barco e caminhar sobre as... Gente, que coisa louca isso aí! Só que teve problema.
Quando se recebe a palavra rema, é olhar só para o foco da palavra. Só que Pedro, olhando para os lados, vento, as ondas encapeladas, os raios, a trovoada, o que acontece com Pedro? Ele perde o foco. E o que acontece com o cristão que perde o foco? Naufraga. Naufragou. Meu Deus, por alguns minutos Pedro caminhou. Mas esse é um exemplo para nós. Deus nos dá a palavra que desencadeia poder. Mas se a gente não fica olhando para o foco, a gente vai perder rápido. Então, o que a irmã Tatiana falou, 100% correto. Infelizmente, muitos de nós nem nos apropriamos do Logos, que é para gerar fé, e por nós não apropriarmos do Logos, que gera fé, evitamos a realização dos milagres. E aí caímos no mesmo problema. A falta de fé atrapalha a operação do Espírito Santo. Os apóstolos, já vou fechar, exerciam uma profissão modesta, eram pescadores. Cristo não despreza o homem por exercer uma profissão humilde. Quem estiver pronto a trabalhar e aprender será útil à causa do mestre. Virando a página, virando a página, virando a página. A essência da chamada. E agora vai pegar. Vamos terminar em 5 minutos. Todas as palavras de Jesus eram plenas de objetividade, como podemos constatar lendo altamente a frase de Marcos 1,17. Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. 3 fatos importantes compõem o chamado de Cristo. Anote aí. Está aí na apostila. Letra A. Vinde a mim. Vir a Jesus é a condição essencial para que alguém seja enviado a pregar o evangelho de Cristo. Muitos estão sentadinhos. Muitos estão esperando. Tem um momento de esperar, mas um momento de ir, de tomar a iniciativa, de correr atrás, de avançar, de reagir. Tem o tempo de esperar, mas tem o tempo de avançar. Vinde a mim. Ei, Deus já te deu uma chamada, eu tenho certeza disso. Já teve o teu tempo da espera, mas o Espírito Santo está te chamando para sair da cadeirinha, para sair da zona de... Eu não sei com quem eu estou falando. E eu estou pregando sem querer, né? Minha intenção é pregar, mas está tendo mover aqui de Deus já. Labacadabasúbia. Tem jeito não, gente. Eu faço uma força doida. Estou aqui me agarrando há mais de 1h40, falando, Senhor, eu não posso pregar, me ajuda, eu não posso pregar. Eu estou aqui para ensinar. Mas não tem jeito, pô. O que eu posso fazer, irmãos? O que eu posso fazer, papai do céu, quando começa a esquentar aqui a lava da minha alma, começa a entrar em opção. Aí não tem jeito. Aí começa igual aquele vulcão das Ilhas Canárias. Só Jesus. Mas, olha, tem gente aqui que Jesus já chamou e está ali. Ei, Senhor, ei, Senhor. É hora de se mover, minha irmã, meu irmão. É hora de se mover, meu irmão, minha irmã, para que os milagres comecem a aparecer na sua vida e no seu ministério. Não sei para quem é essa palavra, mas para quem é, receba em o nome do Senhor Jesus. E você vai ver o efeito que vai ter na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Letra B, eu vos farei. Nenhum homem por si mesmo pode elevar-se à categoria de ministro de Cristo, por ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, o homem nada pode receber sem que do céu lhe seja dado. Hoje eu vejo muito isso, né, de pastores se autoconsagrarem. Vi no YouTube esses dias uma coisa de doido. Eu me consagro patriarca desta igreja. Pegou um tanque de óleo e tomou um banhaço. Coisa de louco. E depois, enfim, não vou entrar nos detalhes, que foi tão constrangedor. Eu digo, que é isso, gente? Ninguém pode se consagrar a si mesmo a nada em um ministro. Tem que estar debaixo de uma autoridade. E essa autoridade, em geral, são os líderes que Deus constitui em uma igreja. Um líder, para ser líder, ele tem que aprender o princípio da obediência, o princípio da submissão e o princípio da autoridade. Consegue entender? Por isso que hoje, muitas das vezes, um grupo de insubmissos, ministerialmente falando, decidem dividir uma igreja e abrir outro ministério, porque nunca aprenderam, desde um princípio, a entender o que é autoridade espiritual. Não existe, biblicamente, a coisa chamada cobertura, e cuidado para não confundir essa expressão, cobertura espiritual e autoridade espiritual. São duas coisas totalmente diferentes. Em nenhum lugar da Bíblia, presta atenção no que eu estou falando, pode soar polêmico.
Existe essa expressão cobertura espiritual. Quem já leu isso? Quem já ouviu falar disso aí? Fulano tem que ter uma cobertura. Não tem isso na Bíblia. Não existe essa palavra, essa expressão, este ensino de cobertura. Isso aí é a manipulação de pastores que querem ser paternalistas, que querem ter os membros no cabresto. Você tem que me seguir. Aí vem a ideia da cobertura espiritual, que é ensinada dentro da Igreja Católica Romana. Em algumas igrejas evangélicas abraçaram. Irmão, isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma observação e um alerta. Não existe em nenhum lugar na Bíblia cobertura, mas existe o quê? O princípio de autoridade e submissão espiritual. Pastora Maressa. É por usar esse termo que surgem muitos membros que diz, o fulano é o meu pai espiritual. Não existe paternalismo, isso é paternalismo. Deus não nos chamou para ser paternalistas, nos chamou para ser imitadores de Cristo. É mais fácil ser um paternalista do que um imitador, porque o paternalista manipula. O imitador continua sempre aprendendo com o modelo principal chamado Jesus Cristo. Pastor, essa matéria está mexendo. Tu não está sabendo de nada. Vamos ter 10 semanas estudando, vai mexer com a cabeça. Mais 2 minutos e estamos terminando. Vamos lá. Eu vos farei. Ninguém se consagra a si próprio se não estiver primeiro debaixo de um princípio de autoridade e submissão e ter a confirmação do chamado de Cristo. Terceiro, pescadores de homens. Jesus não os chamou apenas para proferirem belos discursos. Escolheu para participarem do plano de salvação. Pescadores de homens significa ganhadores de almas para o reino de Deus. Significa priorizar sobre todas as coisas o reino dos céus. Vemos nesse texto que Jesus não escolheu seus discípulos para viverem uma vida cômoda, cheia de regalias. Chamou pescadores, homens experientes, no trabalho árduo de riscos constantes, que exigia coragem para enfrentar os perigos e vigilância para evitar possíveis tragédias. Essas condições determinam o perfil de um homem chamado por Cristo nos dias atuais. Tem que ter disposição para trabalhar e libertar os escravos de Satanás e também vigiar para não ser enlaçado nos seus ardis. Em outras palavras, nós somos chamados para ser ganhadores de almas. Pastor, eu sou envergonhada, não tem como falar de Jesus. Você não precisa falar de Jesus assim, com um lindo discurso. A sua vida é o maior livro que pode falar de Jesus. O seu testemunho. Não se preocupe em fazer um bonito discurso, se você não tem liberdade ou não se sente à vontade, mas que Cristo, através do seu testemunho, fale de tal maneira que o dia a dia, na convivência, pelo só olhar nas tuas atitudes, a tua forma de ser, as pessoas vão se converter a Cristo Jesus. Amém? Amém. Guarde isso, testemunho. Muito mais importante que um bonito discurso ou uma tremenda eloquência é o seu testemunho. A maneira como você olha as pessoas, a maneira como você sorri, a maneira como você estende a mão, a maneira como você abraça. Várias vezes, com todo respeito, eu vou terminar já em 2 minutos. O irmão Jobé, né, atende ali com a esposa dele na entrada da nossa igreja. Que bonito isso aqui. Eu digo para a glória de Deus, como testemunho e para fortalecimento da vida do nosso irmão Jobé. Várias vezes eu entro ali na igreja, que sorriso bonito que ele tem, rapaz. Ele tem um aperto de mão diferente, né? Pega assim e não solta. É um negócio bonito, não solta. E é quente. Aí ele transmite carinho, preocupação, empatia. Ele pouco fala, mas ele tem uma atitude tão linda. Irmão, você nunca lhe disse isso, irmão? O irmão me impacta. Quando eu vejo o seu sorriso, eu pego sua mão, né? Igualzinho a sua esposa. Eu falei, Jesus, casalzinho bonito, diácono e diaconisa. Porque tem o Espírito Santo que Deus nos chamou, colocou dentro de nós para atrair. Estão entendendo, gente? Não precisamos falar muito, mas quando estamos cheios do Espírito Santo, a nossa atitude já fala mais do que um bonito discurso. Trabalhinho de casa, porque os exercícios são pequenininhos e a gente agora vai ter 10 semanas, né? Não 10 semanas, né? Vamos ter 7 semanas pela frente para estudarmos.
Vou dar aqui um dever de casa bonito. Ok. Eu quero que você pesquise o seguinte. Quem foram os 12 discípulos do Senhor Jesus? Está anotando? Dever de casa. Faz lá a pesquisa e você vai me dizendo uma listinha. Quem foram os 12 discípulos que Jesus chamou inicialmente e que depois se converteram apóstolos? Quem foram os 12 discípulos chamados pelo Senhor Jesus e que depois se tornaram apóstolos? Essa é a primeira pergunta do deverzinho de casa. Segunda pergunta. De todos os discípulos do Senhor Jesus, quais foram os que tiveram morte hedionda, ou seja, uma morte agressiva, uma morte bárbara, uma morte chocante? Aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa, porque a pesquisa histórica mostra como, por exemplo, Tiago morreu, como Pedro morreu, como Barnabé, enfim, como Filipe morreu e assim por diante. Essa é a segunda questãozinha da pergunta. Terceira questão. De todos os discípulos de Jesus, existiu quantos que não morreram martirizados? De todos os discípulos, dos 12, quantos não passaram pela morte de martirização? Ou seja, não foram mortos, martirizados, esfaqueados, crucificados, apedrejados. Tá? Então, vou recapitular. Primeira parte do exercício. Quais foram os 12 discípulos que Jesus chamou? Segundo, quais foram os discípulos que morreram de morte hedionda, morte trágica, morte agressiva? Houve um grupo deles, tá? Não foram todos os 12. Todos os 12 foram martirizados, só para você ter uma ideia. Mas da maneira como dos 12 morreram, perdão, dos discípulos que morreram, existiram alguns que morreram de uma maneira muito chocante, muito agressiva, muito terrível. Aí eu quero que você diga quais foram. Se foram 2, se foram 3, se foram 4, se foram 8, se foram 9, e dizer a forma como eles sofreram a sua martirização. E terceira parte da pergunta, quantos deles não sofreram a morte por martirização? E quem foram? Aí eu vou querer ouvir isso de cada aluno, tá? Esse vai ser o nosso exercício da próxima aula. Todos entendidos? Entenderam todos? Anotaram aí? Simples. Aí você vai ter que lançar uma pesquisa. Dependendo da resposta que o aluno dê, eu já vou dar uma notinha, que vai de 50 a 75 pontos. Tá bom? Para a gente mandar escrito, pastor? Não, vai falar ao vivo. Eu vou ter que aparecer semana que vem, tá bom? Eu entendeu. Eu trabalho com um pouquinho de psicologia, né? Tá bom, tá bom. Para motivar. Não, mas hoje eu estou entendendo a sua situação. Fique bem tranquila, irmã. De 5 aparece sempre 4. Só hoje que teve essa situaçãozinha que é normal, né? Temos situaçõezinhas, né? De estar escondida no manto. Gente, alguma dúvida? Vamos parar a aula por aqui, senão a gente vai embora. Alguma dúvida? Tá tudo bem esclarecido no dia de hoje? Quem está percebendo que essa matéria, quanto mais você mexe, mais ela borbulha? Quem está percebendo? Você toca nessa matéria, ela borbulha. Gente, por isso que temos que... Vou repetir o que eu falei desde o início. Deus me dirigiu, Deus me orientou, porque ele é o patrão. He is the boss, he is the guy, ele é o chefe. E o chefe diz o seguinte, você vai aumentar o tempo dessa matéria. Vai duplicar essa matéria. Então, o que eu fiz? A matéria Teologia do Obreiro vai ser a única matéria dividida em 2 módulos. Então, uma matéria eu afastei e eu coloquei esta duplicada. Então, a gente não vai mudar de apostila até praticamente final do mês de novembro. Tá? Dia 16 de novembro vai ser a última aula desta matéria. Então, hoje é a terceira aula, então temos mais 7 semanas, um total de 10 semanas. É a única matéria que eu precisei fazer essa ampliação, porque a gente vai tirar o suco desta matéria até as últimas consequências. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Não houve nenhuma oposição, então nós vamos desenvolver bastante essa matéria, bastante. A irmã Graciele, né, muito sábia, e a provinha, pastor? Vai ser na última aula.
Só que eu não vou arrancar o couro de ninguém. Vai ser aquela mesma prova light, tranquila, todinhas baseadas nos exercícios escritos que vocês estão tendo, como os exercícios avulsos, que agora nós vamos ter sempre assim, pelo fato que ampliamos o tempo de aula. Está tudo compreendido? Alguma dúvida? Mais esclarecido do que água de poço? Perfeito. Se alguma dúvida, grita agora, ou fale comigo no privado. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele? Pastor, Pai do Senhor, deixa eu te falar, corrigir o exercício? Vamos fazer isso na próxima aula. Pelo fato que agora ampliamos o tempo, então eu vou revezar. Uma aula a gente corrige o exercício, outra aula nós damos o exercício avulso, como demos hoje. Então, na próxima aula, a gente vai corrigir o avulso e vai corrigir o escrito. Entendeu? Sim, eu entrei agora, mais tarde, o Isaac está vomitando demais. Quem? O seu filho, Isaac? O Isaac, Vamos estar orando por ele agora. Nesse exato momento, vamos estar orando por ele, pedindo a saúde do nosso Deus sobre a vida do filho da irmã Mary, né? Esperamos em Deus e cremos em Deus que é apenas um pequeno vírus, que no poderoso nome de Jesus isso vai ser repreendido. Vamos fazer duas orações. Uma oração pelo Isaac e a oração de fechamento da aula vamos deixar nosso irmão presbítero João de Freitas, né, estando em oração. Vamos incluir também a esposa do irmão João, né, que está com uma indisposição, e a irmã Eni também, que hoje passou muito mal e não pôde estar conosco na aula. Vamos, então, apresentar agora em oração a vida. Pastor, também não esqueça, coloca também a Radassa nas orações. Radassa, obrigado pela lembrança. Radassa, vamos colocar também a Radassa, filha da irmã Cristina, que também não passou bem no dia de hoje, teve bastante... Ela está desde sexta, pastor. Meu Deus! Ao Senhor, já. O que está acontecendo com a sua menina? Ai, vomitando, nada parando no estômago. Meu Deus! Anote aí. Muito. Radassa, filha da irmã Cristina. Isaac, filho da irmã Mary. Irmã Terezinha de Freitas, teve hoje uma indisposição, não pôde estar conosco. E nossa irmã Eni, que está passando bastante mal. Ela me mandou uma mensagem assim, bem dramática, tá? Minha esposa passou muito mal esse final de semana, tomou a vacina do Covid. Pensei que o negócio ia ficar feio do meu lado. Meu Jesus, mas Jesus aí levantou umas vasas de oração, né? Eu digo vasas, você está entendendo? Vasas de oração. E as vasas de oração tocaram o coração de Jesus. E de ontem para hoje, minha esposa, como um milagre, voltou ao normal, como nada tivesse acontecido. Mas sexta, sábado e domingo foi um negócio feio. Viúva não posso ficar agora, não. Na altura do campeonato, ficar viúvo, eu não aceito. Meu Jesus, mas graças a Deus. Ontem ela abriu um sorriso de manhã, eu tive que chorar de alegria. Oh, meu Deus! Estava fazendo falta esse sorriso, está de cara fechada, sexta, sábado, domingo, né? Gente, a oração funciona. Se você não crê, a oração funciona. Vamos orar, então? Vamos orar? E o irmão João de Freitas estará, então, dando o fechamento e o agradecimento da aula de hoje. Senhor Deus e Pai, queremos te apresentar, Deus, esses teus filhos e filhas nas tuas bondosas mãos, que estão passando estas necessidades de saúde. Apresentamos a Adassa, filha da nossa irmã Cristina e do nosso irmão Flávio. Entra com a tua providência em nome de Jesus. Dá saúde a esta criança, repreenda este vírus, este mal que está, ó Deus, maltratando o corpinho desta criança. Dá a vitória, dá a saúde. O Salmo 107, verso 20 diz, ele enviou sua palavra e os curou e os livrou de toda a sua ruína. Manda uma palavra agora para a tua filhinha Radassa, dá a cura, dá a saúde, no poderoso nome de Jesus. Apresentamos o Isaac, filho da nossa irmã Mary, do nosso irmão Gil Kleber, Elabassuri canta rabalabacheia. Não é diferente, nós pedimos com fé, nós pedimos com confiança. Manda uma palavra agora, Labassubi canta labachébia, a semelhança que o Senhor Jesus enviou ali na casa do centurião. Manda uma palavra para a vida do Isaac. E repreendemos no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, toda enfermidade, todo vírus, toda bactéria, todo mal-estar que está machucando o corpinho do teu servinho, em nome de Jesus, declaramos saúde, declaramos a alegria do teu Espírito Santo sobre este adolescente, em nome de Jesus. Apresentamos a irmã Eni Abreu, que passou bastante mal no dia de hoje. Senhor Deus, manda uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de
renovação em nome de Jesus. Nós cremos que a irmã Eni vai dar testemunho da sua saúde, da sua vitória, para a glória do teu nome. Também apresentamos a irmã Terezinha de Freitas, ó Deus, esse mal-estar que a acometeu, que atrapalhou da tua filha, está hoje na aula, dá saúde, dá, ó Deus, tranquilidade no seu corpo, trabalha no seu organismo, coloca tudo funcionando de volta, restaura suas energias, restaura sua força, labai, rebalabachuri, canta labaceia, envia a tua graça, a tua unção fresca, o poder do teu Espírito Santo, ali na casa do teu servo João de Freitas, a irmã Terezinha, abençoando também a Carolina, abençoando também a nossa irmã Tatiana, enchendo essa casa do teu santo lica sorocotorobalaya. Recebam vocês, irmão João, irmã Terezinha, Caroline e Tatiana, recebam o poder do Espírito Santo que enche a casa de vocês. Também eu quero te pedir por cada família aqui representada, a família do nosso irmão Gilberto, a família da nossa Ellen Maressa, a família do nosso irmão Wilson, a irmã do nosso irmão Robson e sua família, a família do nosso irmão Wellington, a família da nossa irmã Bruna, Labacanta Rabacaia, entra na casa da irmã Meire, já entrou, irmã Meire, já entrou, a cura entrou já na sua casa, irmã Meire, toma posse por fé, Labasúbia, entra na casa da irmã Vanessa, da saúde, dentro da casa da irmã Vanessa, da alegria do teu Espírito Santo, entra na casa da minha irmã Graciela, entra na casa da minha irmã Michele Carvalho, entra na casa do meu irmão Cleiton, ali em Curitiba, Paraná, entra na casa da minha irmã Cristina, entra na casa da minha irmã Tatiana, entra nessas casas, lares e famílias, abençoando, rica, poderosa, abundantemente, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a perturbação, apagando toda a seta do maligno, dando a graça necessária, a saúde necessária e a alegria do teu Espírito para continuar nos servindo. Muito obrigado, Senhor, pela saúde que tu tens distribuído nesta noite aos teus filhos, às tuas servas, nas suas casas, nas suas famílias e nos seus lares. Louvamos o teu nome, que em breve vamos ouvir testemunhos. Testemunho de cura, testemunho de saúde, testemunho de alegria, testemunho de transformações para a glória do teu santo nome. Recebam todos este toque da parte de Deus na vida de cada um de vocês e de suas famílias, em nome de Jesus. Louvamos o teu nome e te agradecemos no bendito nome de Jesus. Irmão João, agradecendo pela nossa classe de hoje. Glória a Deus. Amantíssimo Deus e querido Pai, neste momento, Senhor, aleluia, mais uma vez, Senhor, invocamos o teu nome. Senhor. Graças te damos, Senhor. Sim, Deus, sabemos que fomos, Senhor, restabelecidos pelo teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite. Ó, Senhor, pedimos a ti, Senhor, que continue dando sabedoria para o teu servo, Senhor, para que possa, Senhor, nos ensinar, Senhor. Ó Deus, a tua palavra. Senhor, te agradecemos por essa aula maravilhosa, Senhor, abençoada, Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso. Pedimos a ti, Senhor, dai-nos uma noite abençoada, uma semana, de Jesus, Senhor, abençoada, cobertas com o teu sangue, Senhor. Ó Deus, que possamos ter, Senhor, testemunhos de cura, Senhor, nesta semana. Em nome de Jesus. Sabemos, Senhor, que os dias são maus e tribulosos, Senhor, mas sabemos que Tu estás conosco, Senhor, e cada um que aqui, Senhor, desta classe, Senhor, vai levantar amanhã cedo para ir ao seu trabalho. Senhor, sabemos que Tu vai repreender o devorador, Senhor, que Tu vais à frente de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, um livramento, Senhor. E vamos ter testemunhos, Senhor, que tivemos uma semana abençoada, próspera, Senhor, e produtiva no Teu grande e maravilhoso e poderoso nome. Amém. Amém, amém. Nosso muito obrigado, Deus nos abençoe a todos pela participação. Lembrando que aqueles que já fizeram seus pagamentos, muito obrigado. Aqueles que não fizeram, só depois se comunicar conosco, porque dia 30, agora quinta-feira, é a data limite, tá bom? Valeu essa aula ou não? Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar unidos, vamos estar fortalecidos. Tem muita coisa boa ainda para estarmos estudando nesta matéria para a glória do Senhor. Nosso lema para terminar. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Amo vocês de coração e de paixão. Vocês são os melhores.
Deus nos abençoe. Beijo no coração. Fique com Deus, pastor. Fique com Deus a todos. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima terça. Deus abençoe, irmã Terezinha. Jesus te dá saúde em abundância para dar e vender. Deus abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado a todos.